Olá, olá. Senhores, cafezinho para esquentar um pouquinho. Lá fora até que tá quentinho, mas aí quente lá fora começa a ficar frio aqui dentro. O vídeo de hoje é a continuação, né, da magia, tá? É a magia, deixa eu ver aqui no menu 24. Hoje a gente vai estudar os fatores de Deus, ou seja, a imanência de Deus. Os fatores é a menor partícula que existe no universo, que os cientistas da Terra já descobriram essa partícula, muito pequenininha. É a partícula de Deus que projeta nos tronos de Deus, os quais atuam nas criações, né? E já sabe, as pessoas que vão fazer magia, elas têm que, primeiro, evocar o trono da fé e de coração, né? De coração, acreditar, ter fé. E depois evocar os outros, né? Mas sempre em primeiro lugar, estou recordando os vídeos que foi ensinado, né? É porque eles estão ensinando, agora é uma fase que eles estão ensinando para depois, no final, com certeza eu acho que no final eles... Porque eu só estou lendo o livro agora, eu não tenho conhecimento assim do livro, não. Estou lendo, conforme eu vou lendo, estudo um pouco, né? Presta atenção, tem que estudar um pouquinho para dar aula, né? Então está uma fase que eles estão falando sobre a Gênese, né? Sobre a Gênese Sagrada. Então a partícula, os tronos de Deus, são 7, trono da lei, do conhecimento, da geração, da justiça, etc. Deus irradia através do sol. Deus, através de um outro sol, de um outro logos, irradia este sol, que é o trono das 7 encruzilhadas. Ele irradia para as 7, que é igual a 14, são 7 mais são 14 no total. E eles vão fazendo as coisas por aí. Então, hoje o estudo é sobre esses fatores, que são os fatores de Deus. Por que os fatores de Deus? Porque os tronos recebem os fatores de Deus, e tudo tem a partícula de Deus, tudo está impregnado com a partícula de Deus, toda a criação, até as inanimadas, como pedras, graveto que cai, está lá, vai se desfazer, a parte que é energia, que é luz, vai por aí, e fica ali os restos, né, do graveto, do galho da árvore. Cada folha de cada árvore tem vida.
A árvore tem vida, depois dá vida às folhas, mas de onde vem isso? De onde vem essa energia? De onde vem essa energia que consegue solidificar as coisas, unir? É de Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Fatores de Deus, ou seja, imanência de Deus. O centro do universo. Onde está o centro do universo? Eles não sabem onde está o centro do universo, mas sabem que o centro do universo está em Deus. Dimensões. Esses engenheiros cósmicos e magos, eles não conseguiram achar o início e o fim das dimensões e os seus níveis vibratórios infinitos em si mesmos. Então, a Terra tem várias dimensões e todos os planetas têm. Então, eles não sabem qual é o início desta dimensão, da outra dimensão, e qual o final da dimensão, porque elas estão impenetram umas nas outras. Eles dizem que Deus se repete e se multiplica o tempo todo. A origem de uma pedra é a mesma de uma pedreira. A origem do monte é a mesma origem de uma montanha. A origem de uma molécula de água é a mesma de um oceano. O mesmo magnetismo que ligou o hidrogênio ao oxigênio, o H2O, o hidrogênio o mesmo magnetismo que uniu o hidrogênio ao oxigênio dando origem a uma molécula de água, é o responsável pela união de muitas delas, as quais deram origem aos oceanos. Então, a mesma imanência, o magnetismo que uniu, e ela se multiplicou, houve esta união. Depois ela foi se multiplicando para formar o quê? Os rios, os oceanos, certo? Tudo se multiplica, como eles disseram aqui. Deus se repete e se multiplica. Então, ele formou isso aqui, se multiplicou e formou essa grande extensão de água por algum motivo, né? O mesmo magnetismo atua tanto no micro como no macro. O nome desse magnetismo é imanência divina, ou fator agregador, o fator do amor. Vou até escrever aqui, se vocês quiserem anotar. O nome desse magnetismo que une as coisas chama-se
imanência divina, né? Ou fator imanência divina ou fator agregador. O fator agregador corresponde ao fator do trono do amor, o Shum, na Umbanda. Fator agregador está em todas as criações. O amor está em todas as criações, porque o amor está presente em tudo, porque ele agrega, junta. As nossas células, se você colocar uma lente bem fortona, vê que parece que temos umas emendazinhas umas nas outras, são várias célulazinhas. E o que é que une isso? É o magnetismo agregador do amor. Então, quando se diz que Deus cria por amor sim. Esse amor, essa energia do amor e o magnetismo, ele está presente em todas as criações, no mosquito, na barata, no peixe, no qualquer animal, nos seres que voam, né, passarinho, ave, e nos elementos. Se colocar o cobre, o ferro, foi multiplicado, né? Ele estava na Terra. A fórmula do alumínio é tal. A do ferro é outra, né? Porque um componente junto com outro faz outra coisa. Mas, então, esses componentes, quando Deus fez o Mercúrio, por exemplo, ele usou o quê? Esses vários outros átomos, CCU da água, né? E como é que ele fez? Ele agregou para a criação do mercúrio, do cobre. Cada um tem a sua, não estou com a tabelinha aqui, mas existe uma tabela, tá? Tabela para a gente saber quantos átomos de uma determinada substância tem. Minério de ferro, potássio, tudo tem sua agregação. Então, fator agregador corresponde ao amor e ao mineral. Primeiro plano da vida, depois vem o amor, que começa a agregar na criação as coisas que vai criar. Então, repetindo aqui, ó. O mesmo magnetismo atua tanto no micro como no macro e ele é denominado de imanência divina ou fator agregador, que corresponde ao amor. Deus tem duas faces, uma interna e outra externa.
que Deus que emana os fatores, né? Então ele tem duas faces, uma interna e outra externa, que ele joga. A interna é geradora, então aqui dentro ele está gerando algo que depois vai, né? Ele gera as suas próprias partículas, vamos dizer assim, né? Porque ele quer fazer, por exemplo, ele quer fazer um minério de ferro, ele está gerando lá aquelas partículas que vai fazer essa criação. Aí ele, internamente, depois ele joga ela para fora e vai lá para os tronos. Os tronos são menores, né? Então ele joga os tronos. Vai fazer isso. Depois ele quer gerar água, né? Ele gerou água. Então ele está fazendo lá nas suas partículas, está trabalhando, gerando. Depois ele expele e vai colocar lá no outro trono, para depois eles começarem uma criação. São exemplos, né, que eu estou dando. Pode ser criar outra coisa, né? Não é o ser humano. O ser humano não é criado assim. Deus criou o ser humano. Sim. Sim, mas não é assim. Primeiro é o primeiro plano, segundo plano mineral, depois o terceiro plano elemental, o quarto plano, e vai assim por diante até chegar ao nosso plano material, que já é a consciência trabalhando, tá? E depois continua as fases da evolução para outras dimensões. Eu, quando não sabia nada, eu pensei que Deus, bom, ele quer fazer um homem agora, aí ele faz um ser humano agora, masculino, daqui a pouco ele quer fazer um feminino, então ele faz. Eu pensei que era assim, mas não é assim. É um processo, as criações dele é um processo evolutivo, tá? A imanência de Deus está em tudo que existe. Mas eu não falei, aqui é gerador e aqui ele emana. A palavra que eles usam, emanar, né? É imanente. A interna é geradora e a externa é imanente. A imanência de Deus está em tudo que existe, pois se um átomo é minúsculo, no entanto, é a imanência divina que denominamos fator agregador que o faz ser como é. Desculpa aí, depois a garganta. No entanto, é a imanência divina que denominamos fator agregador que o faz ser como é. Porque o amor está em tudo, porque tudo tem que ser agregado, né? O mantém em equilíbrio, que somente é rompido pela ação de uma força superior à sua. Mas que força superior a de Deus tem? Não existe. A imanência divina que dá forma e estabilidade a um átomo é a mesma que dá estabilidade ao nosso sistema solar, a uma constelação, a uma galáxia, etc, etc, etc. Vou repetir. A imanência, ou seja, o magnetismo, né, de Deus, a imanência divina que dá forma e estabilidade a um átomo é a mesma
que dá estabilidade ao nosso sistema solar, a uma constelação, a uma galáxia, a um universo, etc, etc. A imanência de Deus agrega, formatiza, estabiliza todas as coisas. Temos na imanência um fator agregador ou um fator de Deus. Já foi explicado, né? Então vamos agora a uma coisa que a gente sempre escuta: onipresença, onisciência, onipresença. 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 É outro fator de Deus, porque é a presença de Deus em tudo que existe. É quando a gente diz, nós temos a partícula de Deus dentro de nós. Aquelas pedras também tem, a árvore também tem. Então, ele está presente em tudo. Costuma-se dizer que olhe para a natureza, né, para a floresta, para o bosque, para o jardim e veja a presença de Deus. Olhe para uma flor e veja que ali está Deus. E temos a onisciência. Onisciência é um outro fator de Deus, pois se tudo está nele, então de tudo ele tem ciência. Então, ele está dentro de nós e ele tem ciência, sabe tudo que está acontecendo com a nossa pessoa. Ele está na árvore e ele está sabendo o que está acontecendo com a árvore. Então costuma-se dizer que até uma folha quando cai, Deus sabe, porque tudo está ligado a Ele. E lembrando que nós estamos ligados a tudo por fios finíssimos de luz, fininhos, como uma linha, daquela linha de costureira, fininhos, tudo em luz, tudo ligado, nós estamos ligados a tudo, a galáxia, a planetas, a constelações, a estrelas, a sóis, etc, etc. A raiz da Gênese divina tem início nos fatores de Deus, ou, como denominamos, fator divino. Então, essa onipresença, onisciência, ela é usado muito na religião católica, né? Que o padre fica blá, 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 Deus não sei o que, onisciente, onipresente, blá, 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 blá. Fica lá falando isso. E as pessoas escutam, mas às vezes nem entendem, né? Então é preciso explicar, porque os padres não explicam nada. Fala, mas não ensinam. Os padres não dizem não ensinam o que acontece quando a gente morre, né? Mas eles sabem, né? Acho que sabem, porque eles têm documentos muito antigos lá no Vaticano. O dia, quando eu viajava muito de ônibus, eu vi eu era ainda moça, né? Jovem, né? E vi uma freirinha sentada, muito encolhidinha. E já repararam que as freiras têm uma cara diferente? Parece que estão ali comprimidas, né? Eu não falei, mas eu tive uma vontade de dizer assim para ela: senhora,
tira essa porcaria dessa vestimenta aí e vai viver a vida e vai aprender mais, porque como freira, o que você está aprendendo como freira? Fica lá num convento, rezando todo dia. Deve ser como no Brahma Kumaris, tem que meditar tantas horas, depois medita, assim. Mas lá, pelo menos, eu aprendi as virtudes, aprendi muita coisa. Mas na Igreja Católica, está na hora de fazer a oração, está na hora de rezar o terço, está na hora de não sei de quê. Ficam ali aquelas mulheres, sem viver a vida. Antigamente, elas iam ser freiras sem vontade, por obrigação, porque a família colocava elas para serem, quando elas eram rebeldes ou não queriam casar com fulano, com o rei não sei o quê, com o príncipe, eles as colocavam lá. E algumas foram colocadas para ficarem protegidas, para não matarem, não as matarem. Então, eram outros tempos, mas agora a freira vai ser quem quer, né? E ficam essas mulheres ali, que eu acho que são inúteis, porque faz o quê? Aí morre, vai morrer rezando, vai para o outro lado e vai se ver viva, não vai entender nada, e é capaz de começar a rezar cheia de medo. É assim que vai acontecendo. Senhores, nós temos que dar graças a Deus por estarmos adquirindo conhecimento, sabe? Como vai ajudar isso na hora do nosso desencarne, na hora da nossa morte? Vai ajudar. E aqui estão aflitos ali, vendo. Aí vai pensar, muita gente pensa, meu Deus, onde é que vai? Ou isso, mas quando a gente sabe muita coisa, vai ajudar. Agora, tem aquele tipo de morte súbita, né? Que aí eu não sei como é que, se a pessoa vai lembrar das coisas, se vai dar conta que morreu. Não sei. Mas eu creio que ajuda muito, porque, veja bem, uma pessoa que não sabe que a vida continua, porque acha que só Jesus é que renasceu. Ninguém mais vai ser igual a Jesus, quer dizer, a gente morre de vez. Muita gente acha isso. Então, ela morre, acredita nisso, depois se vê viva do outro lado. Como é que fica a situação dessa pessoa, a mente da pessoa, o cérebro? Como é que fica a consciência dela? Terrível, apavorada. E aí, como ela não tinha conhecimento, vem um trevoso e começa a se aproveitar dessa pessoa. E acaba levando essa pessoa lá, apesar de ter sido uma religiosa, um religioso, leva lá para outro lugar, né? Quando também o religioso não vai direto para o umbral, porque tem padre que vai direto para o umbral, tem freira que vai direto para o umbral. Por exemplo, o que vocês acham que aconteceu com aquelas freiras na Idade Média, que os padres obrigavam elas a transar com eles e elas tinham filhos e ninguém do lado de fora podia saber, então enterravam as crianças vivas dentro das paredes dos conventos, né? E o que vocês acham que aconteceu com essa gente que fez isso? Tanto o padre, né, que jogou lá o esperma na freira, e a freira que consentiu colocar a criança enterrada dentro da parede do convento, né? Porque antigamente era tudo assim, a maioria era feito com pedras, né, encaixadas, assim como a pirâmide, né? Então era só tirar aquilo, colocava lá a criancinha, pronto. Então, quando morreram, se viram
na maior escuridão. Ficaram o quê? Anos e anos e anos e anos e anos. É crime na espiritualidade matar um ser humano. Eu não sei se também é crime matar um animal, mas eu, sinceramente, eu fiz eutanásia em 2 gatos, porque o sofrimento era muito grande e eu já estava estressada do trabalho também, então teve um que até me incomoda falar, eu sinto, porque ele percebeu que ia fazer eutanásia com ele. E a veterinária não fez o negócio direito, foi direta já, em vez de ter dado um remedinho para o bichinho dormir, né? Mas não fez isso. Eu ainda não tinha muita experiência, porque tinha só um lugar que era muito caro, eu tive que ir numa veterinária que era mais barato, porque é caríssimo para fazer eutanásia, é caríssimo. Então, ninguém tem direito de matar ninguém. Então, os países que estão adotando a eutanásia para ser humano, quem aprovou essa lei está enrascado depois. A família que concorda e o próprio doente que concorda com isso estão enrascados. Vamos ter que responder a isso. A coisa é séria, hein? A coisa é brava. Porque é crime. Agora, uma pessoa mata a outra para se defender é outra coisa. Vai responder, mas não como eles, né? Vai responder de uma outra maneira. De uma maneira mais suave, mas vai ter que responder porque você matou uma pessoa. E é crime, é considerado crime na espiritualidade. Como vocês fazem isso? Eliminam uma vida, como nessas guerras aí absurdas que está havendo. Estamos no ano de 1925, julho. Como essas guerras aí que está havendo, o absurdo desse genocídio. Como você mata, assim, à torto e à direito, as criações que Deus faz, que não é de um momento para outro, demora para fazer, é trabalhoso. Quem lê, estuda a Gênesis Sagrada, vê, dá trabalho, não dá? E vai um infeliz, um inútil do universo, e faz isso. Um mata o outro porque não vai com a cara do outro. O outro roubou, tal, o cara fica quietinho, mas ele olha para ele, tem ódio dentro da humanidade, dentro dele, aí pá, mata a pessoa. Alguns casos são karma, a pessoa é morta num assalto por karma, né? Numa briga pode ser morto por karma, também pode, tá? Então nós temos as duas modalidades. Você pode ser morto por karma, como também na guerra, né? Mas pode também não ser karma, então a gente não sabe, né? Mas quantas vidas esses senhores chefões da guerra vão responder? E aqueles soldados, porque não gostam da outra raça, não era para atirar, mas está lá na fila, né? Na fila para comer, sem arma, estão desarmados, não tem como lutar com os soldados que estão lá tomando conta. E aí os soldados, porque não gostam da raça, vão lá e metralham eles. Crianças, adultos, velhos, porque estão esperando um prato de comida. Porque não tem mais onde morar. Ficam ao relento. Não tem moradia mais. Não tem dinheiro. Perderam tudo com a guerra. Acaba tudo. Os bancos acabam. As comunicações, tudo se acaba. E vão os inúteis, infelizes, são os infelizes e não sabem, vai lá e mata assim à torta e à direita.
Como fazer uma coisa dessa se eles não têm armas para revidar, não têm armas para ir lá em cima? Ou se algum ficar revoltado e avançar num desses soldados que tem arma? Porque é mentira, porque eles estão lá esperando a comida, não estão perto dos soldados. Mas vamos admitir que algum desesperado e vá. Mas se está desarmado, pode dar o quê? Um tapa. Então aí o soldado pode revidar com tapa, não matar. É ou não é? Estou certo ou estou errado? Então, esses soldados que matam por prazer, porque quer eliminar os outros, porque não gosta, né? Estão ferrados. Não é só o dono da guerra, não. Eles também. Agora, aquele soldado que é obrigado a servir o seu país, não quer, mas se ele não fizer, ele é morto, ele é preso toda a vida, depois vai ser executado, em alguns lugares é executado, né? Dizem que é desertor, então é executado. Esse já não vai ter o mesmo destino do que esses, porque ele foi obrigado a lutar ali na guerra. Ele não queria, mas foi obrigado. Aí é outro caso. Eu estou explicando essas coisas para vocês entenderem bem que o karma é diferente, mesmo que a pessoa faça a mesma coisa que o outro fez, né? A ação foi a mesma, mas a ação é a mesma, mas o motivo é diferente. Então o karma será diferente, será mais ameno. Tá? Deixa eu ver. Tá bom, né? Tá bom o que eu falei. Então até o próximo vídeo. A continuação dessa série e eu acho que eu vou colocar um outro. Eu acho que... Bom, vou colocar um outro vídeo, que às vezes eu mudo até de ideia, boto um outro, não coloco aquele que eu tensionava colocar. Mudo de ideia ou me mudam a ideia, né? Os seres que tá buzinando. É interessante, nunca mais apareceu aqueles orbezinhos que apareceu no quadro, né? Eu estou sempre olhando para ver se... Quer dizer, ela apareceu porque aqui eu vejo o quadro, entende? Aqui eu vejo, eu escrevo ali, quando eu viro para cá eu vejo o que está escrito ali. Nunca mais apareceu. Então, senhores, é só isso por hoje, tudo de bom. Mantenham a tranquilidade para se sentirem harmoniosos. O amor, quando o amor é agregador e ele faz o quê? Tudo na tranquilidade, essa energia do amor, quando cria, fica criando em todas as fases, ele está presente em todas as fases do plano da vida, né? E ele é harmonia, pacífico. É por isso que quando a gente se volta, desenvolve esse amor e se volta mais para esse amor, ficamos pacíficos, ficamos pacientes, harmoniosos. E agregamos isso dentro de nós. Quando nós nos voltamos por amor, para o amor incondicional, o hepático, agregamos a paciência, a tolerância, o amor, a compreensão, a gentileza, a ajuda. Deixamos de ser egoístas? Deixamos de ser fofoqueiros? Deixamos de ser julgadores? Deixamos de ser intragáveis? Deixamos de ser ambiciosos? Eu estou falando no masculino, mas ambiciosos, ambiciosas, né? É tudo feminino e masculino, né? E aí vem a gratidão, porque a energia que se começa a sentir depois que você começa a evoluir no amor, você aí consegue ver a diferença como você era antes.
e como você está ficando agora. E você observa que você olha o todo e tudo e já não sente aquela raiva por aquela pessoa estar maltratando o animal. Lógico, se você puder ir lá evitar e impedir que ele faça isso, ou denunciar os maus tratos, lógico, mas você não vai sentir ódio daquela pessoa porque está fazendo isso. Você não vai sentir ódio porque aquele assaltante desgraçado matou o teu parente, teu marido, a mulher, ou porque veio uma bala perdida, matou teu filhinho. Você está tão harmonizado ou harmonizada que não vai sentir raiva nenhuma, nem ódio, nem mágoa, nem tristeza. Às vezes pode sentir um pouquinho, mas não vai ficar naquela tristeza profunda, né? Passa, depois de uns dias tem que passar. De vez em quando vai lembrar. É natural, porque nós temos o registro aqui dentro de nós. De vez em quando vai lembrar alguma coisa. Ou vai olhar uma foto da pessoa. Mas não pode se deixar tomar por essa coisa horrorosa que aconteceu. Tudo tem seu momento. Teve um momento de tristeza, de lágrimas, mas pronto. Agora é vida para frente, é evolução. Estamos aqui, temos que viver. Não é se deixar morrer. Tem gente que se deixa auto-morrer por si mesma, se deixa morrer. Isso é suicídio. Na espiritualidade é suicídio, aí você vai para o lugar dos suicidas, porque você se deixou contaminar com essa energia de tristeza, de mágoa, de depressão, aí você vai. Isso é suicídio. Está sentindo alguma coisa? Vai lá tomar um remédio, ou vai lá um psicólogo, alguma coisa. Ou vai se distrair, ou vai visitar uma pessoa amiga, vai tirar um curso, tem que fazer alguma coisa para não ficar assim. Então, tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo, paz e luz a todos.